Agora eu quero falar com o nosso irmão Elídio, a irmã Jane e a irmã Márcia e a filhinha da irmã Jane. Irmão Elídio, vou começar com você. Como que foi, irmão? Conhecer a verdade, se libertar, que a gente nunca conversou, né? O nosso primeiro hangout junto, né? Primeira live junto. Queria saber como que foi a experiência de conhecer a verdade, libertar. A casa de vocês está livre, você, sabe, está fora do sistema. Conhecer, quando você conhece a verdade, as escamas dos olhos caem, você consegue ver praticamente tudo no mundo. Você já sabe o que é do pai e o que não é, observando os detalhes. Queria saber, irmão do irmão Lídio, da irmã Jane, da irmã Márcia, como que foi descobrir a verdade? E como vocês estão se sentindo hoje, estando com a chave do reino do céu na mão? Passa a palavra para vocês, irmão. Bom, eu vou falar aqui, que quando eu conheci a verdade, foi assim, eu fiquei 27 anos na igreja sendo enganado, né? Só que eu percebia que tinha alguma coisa errada, assim, não batia muito o que estava acontecendo. Aí eu era baterista, líder de campanha, aí me colocaram de obreiro, né? Aí eu olhava assim, mas eu via que tinha alguma coisa errada, né? Eu falei assim, não, sabe, isso não está batendo. Aí eu comecei a pesquisar por mim mesmo para saber que tinha alguma coisa errada. E no dia que eu vejo que deu uma diferença foi quando eu estava voltando da padaria e pedi para o nosso pai, ó, eu não quero ser enganado a vida inteira e ir lá para o Lago de Fogo, né? Aí eu falei para o nosso pai, nosso Messias, só que eu falei o nome blasfemado na época porque eu não conhecia a verdade. E dali para lá eu comecei a ver muita coisa errada, muita coisa errada. Até que um dia eu conversei com o pastor e falei assim, tem umas perguntas para você aí, que eu comecei a ver uns negócios aí, eu achei estranho, né? Aí o pastor falou, olha, não é porque eu sou pastor que eu sei de tudo, né? Já começou a correr, né? Eu não quis nem saber muito bem o que estava acontecendo, já resolveu correr. Aí eu perguntei para ele, né? Aí ele, você tem que focar na verdade. Eu falei, beleza. Aí eu fui pesquisar no YouTube. Aí eu achei o irmão Rubens lá. E aí tava acompanhando, uns negócios fazia sentido, aí vi Rua Azul, algumas coisinhas assim e tal. Aí eu vi o vídeo do nosso irmão Robert, o primeiro dia, a primeira vez que eu vi, na hora que eu vi, ele falava, não, isso daí é a verdade, cara. Cara, você tá vendo que é uma linha reta, não tem, assim, voltinha, não tem estrelinha, não tem nada, o negócio é reto ali, a verdade pura do jeito que ela é. Se a pessoa quiser entender, é muito fácil, né? É muito fácil. Você tem que morrer, né? Que eu fiz o que ele aconselhou lá no vídeo, para a gente morrer, zerar, deletar tudo da sua mente e nascer de novo que nem uma criança. Aí quando eu fiz isso, aí eu estava muito contaminado, 27 anos na igreja, né? Aí eu pensei, poxa, eu vou assistir todo dia, todo dia, todo dia, até eu aprender. E eu vi que os irmãos pegavam até rápido. Falei, nossa, mas eu sou ruim nesse negocinho. Não vou ter que assistir mais, mano. Aí assisti mais, mas até que eu comecei a entender, aí eu consegui descontaminar. E hoje, nossa, você olha assim, você vê. Porque eu achava que o problema era eu, né? Eu falei assim, você tem que vencer na vida. Aí eu pensava, mas para me vencer na vida, tu não tem que perder. Não, isso não tem sentido. Aí você tem que ser assim, assim, assim. Eu falei, o erro deve ser eu mesmo. Aí depois eu descobri que não é eu que sou errado, não são as pessoas que são erradas. O problema desse mundo é que o diabo é o dono do mundo, então fica difícil. Aí eu descobri a verdade, hoje eu me sinto livre, feliz, eu sei o propósito, vivo com um propósito, que é passar para essa vida e seguir para outra. E viver em paz, juntamente com o nosso Pai, nosso Messias, nossos irmãos da verdade, feliz para sempre, viver de verdade, porque essa vida aqui não tem condições, né? Aqui, tipo assim, a verdade é para quem já está cansado nessa terra, a pessoa que não aguenta mais, já está oprimido, não tem mais, sabe? Não aguenta mais isso aqui. E quer ir embora para o céu morar e ser feliz eternamente. Eu penso isso, né? Agora penso e sinto, e é verdade, porque a gente é feliz, né? Quando você está na verdade é diferente, não é aquela enganação do sistema religioso que o pastor fala, você tem que sorrir. Aí você tem que falar que está feliz, eu estou feliz, mas nada, está uma depressão. E diga que diga, vive tanto seja menina, quer dizer, aquela falsidade. Sabe? Deu uma vez o pastor falou assim para mim, o seguinte, vocês que estão ali, vocês vêm aqui pro canto de cá, fica todo mundo aqui. Porque o pessoal vai passar na rua, vai achar que a igreja está cheia. Vai entrar e a igreja vai ficar cheia. Eu falei assim, olha o cara, mano. Tipo, olha as ideias. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada com esse lugar.
E aí eu pensava muito absurdo, né? Que eu entrava na igreja, aí o pastor falava, vem aqui na frente. Eu falava, mas a porta da frente não é a frente? Aí ele mandava eu ir lá na frente, que era o fundo da igreja. Eu achava uns negócios meio estranhos, né? E era mais ou menos isso. Agora eu vou passar para ela falar como é que foi, né? Mas eu comecei a desconfiar do sistema, e quando eu vi o vídeo do irmão, eu não tive dúvida nenhuma. Foi a primeira coisa que eu vi, eu tenho que seguir isso, porque eu sei que é a verdade. Aí eu comecei a seguir a verdade e ver que o irmão falava coisa que o Messias falava, e ver que o irmão falava coisa que testificava, que realmente fazia sentido, que é os 10 mandamentos, né? A base é os 10 mandamentos. E eu via que o irmão falava exatamente aquilo. Então, para mim, não tive dúvida alguma. Pode falar. Então, foi assim, mais ou menos. Eu tenho uma amiga que ela deve estar assistindo a live até, como eu falei no Hangout anterior, que ela, desde 2016, já tentava me abrir os olhos para o sistema com relação, né, às teorias de conspiração, às coisas erradas do sistema, né? Não ainda dentro da religião. Até então eu era católica, mas aquela católica não praticante, aquela católica apostólica, romana e relaxada, que dizem, né? Eu tinha uma religião por ter, mas não praticava. Mas fazia o bem ao próximo, como a gente foi ensinado desde criancinha a fazer, né? Isso não tem dúvida. A gente é ensinado desde criança, desde pequenininha, a fazer o certo, né? Amar o pai e amar o próximo. E aí, então, daí eu parti para a igreja evangélica, né? Fiquei um tempo na evangélica, só que tinha os questionamentos, assim, que eu já achava um cúmulo a acepção de pessoas que eles faziam dentro da igreja, né? Se você era da elite, se você tinha bens, né, materiais, um carrão da hora, né? Ou o dízimo era mais gordo, já tinha lá o banco lá da frente já, né? Principal, né? E as irmãs ali, que eu vi que estavam já há muito tempo na igreja, capengando, quase caindo, tadinha delas, fazendo o melhor, nunca tinha oportunidade e tudo mais, né? Mas até então eu pensei que estava fazendo a vontade do Pai, achei que estava no caminho certo. Mas eu sempre que eu ia para a igreja, na época que eu era enganada, eu entrava vazia e saía mais vazia ainda, não fazia sentido. Aí eu fazia o que todo mundo faz quando está dentro das sinagogas, das regiões, né? Procura participar dos eventos, círculo de oração, evangelização, e isso, aquilo, para poder, de certa forma, né, se encaixar e preencher aquela lacuna que você tem no seu coração, aquele vazio, né? Só que isso nunca acontecia, né? E eu comecei a ter uns desentendimentos. Na época, eu ajudava muito uma líder religiosa, só que eu não ficava muito de acordo com algumas coisas que ela fazia, eu ficava, assim, eu estranhava, né, porque ela, lá na frente, era uma coisa e falava cheia da unção de Deus, do Espírito Santo, chegava a rodopiar na hora do culto lá, mas por trás os irmãos malhavam, perdão a expressão, né, malhavam o pau, né? Os que não faziam a vontade dela malhavam o pau, dizia que estava no pecado, dizia isso, dizia aquilo, falava não, mas eu ficava bem assim, mas poxa, uma líder religiosa fala isso, né? E aí começou a falar da minha mãe também. Aí eu não aceitei, porque assim, nem eu que sou filha, fala da minha mãe, aí uma líder religiosa vai e fala, minha mãe não é ela que tem convívio com ela, com a minha mãe, no caso, né? É eu que tenho convívio, eu que sei o que vivo com a minha mãe, né? Dentro da minha casa e tudo mais, né? Aí eu comecei a achar ruim disso, e ela começou a questionar a minha mãe também, na frente de outras pessoas, sabe? Expor. E isso não é postura de... Assim, na época, né, pensei que líder religioso era alguma coisa, né? Eu pensava, isso não é postura de líder religioso fazer assim, né? Fazer esse tipo de coisa. E comecei a me questionar, eu disse, não, isso aí tá errado. Eu estou servindo quem, afinal de contas? Eu não estou servindo a pessoa certa, pensei. Eu estou fazendo alguma coisa errada. E eu ia para a igreja e continuava entrando vazia e saindo mais vazia ainda. Eu pensei, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Aí, eu pensei que tinha que voltar para o início. A primeira igreja que eu congreguei. Primeira. Voltei. Mas é como se o tempo tivesse parado. Eu fiquei 2 anos afastada dessa igreja, que eu tinha ido para uma conhecida como Assembleia, vou falar Assembleia de Zeus, e aí eu voltei para essa outra igreja. Só que é como se nada tivesse mudado. As mesmas pregações, as mesmas pessoas, do mesmo jeito, parece que parou o tempo, parece até que nunca tinha saído de lá.
e continua. Fala só uma coisinha. Primeiro, que tipo assim, fui falar lá da igreja como é que foi, mas esqueci de falar que está sendo muito bom participar aqui. É a primeira vez que eu faço um hangout também com o irmão Robert, muito bom. E lembrando que a gente sempre tentou falar exatamente aquilo que o nosso irmão passou para a gente. Por quê? Porque a verdade é reta. Ela não tem curva e nem nada. E os irmãos da verdade todos falam a mesma língua. E eu percebo que todos sempre tiveram a mesma sensação, que tinha alguma coisa errada. E aí, quando o nosso irmão veio anunciar para a gente a verdade, a gente conseguiu, né? Caiu as escamas dos olhos e conseguimos enxergar. Pode continuar. Então, aí tá, eu tinha voltado para a igreja anterior, tudo, só que assim, eu vi que estava errado ainda, eu sentia que estava errado. Não, é isso que, na época eu pensava que era Deus, é isso que Deus realmente quer, que nada mude, que eu entre de um jeito e saia do mesmo jeito, saia mais vazia, isso está errado. Eu comecei a me questionar, não, tem alguma coisa errada. E depois daquele problema que eu tive com a líder religiosa, que foi conflitante, eu comecei a me questionar, eu pensei, o que eu estou fazendo de errado? Daí eu entrei, fiz igual Mateus 6,6 lá, entrei no quarto, em secreto, e falei com o pai, como eu estou falando com vocês aqui, eu falei com o pai, o que eu estou fazendo de errado? Eu quero fazer o que é certo. Porque não está certo o que eu estou fazendo. Eu sinto que não tá batendo. Eu estou servindo quem? Eu quero fazer o que é certo. Eu quero seguir o caminho certo e não quero ser mais enganada. Eu falei assim, né? Aí passou um mês e meio, mais ou menos. Eu sei que não demorou muito. Aí eu comecei a falar com a minha amiga doida de novo, né? Aí ela começou a falar umas coisas, começou a entrar na minha cabeça, assim, né? Mas eu ainda pensava, ainda não é tudo que eu preciso saber. Aí ela me passou um contato de uma outra pessoa que ela conversa muito. Eu conversei muito com essa pessoa. Aí, quando ela me falou uma coisa que, quando você está dentro do templo religioso, você está pecando contra o Pai. Quando ela falou isso, opa, a partir de hoje eu nunca mais piso numa sinagoga do diabo, né, num templo de pedra. Isso foi dia 1º de julho do ano passado, se não me engano. Foi dia 1º de julho do ano passado. Aí, nunca mais entrei na igreja. Até que esse pastel lá, ele veio atrás de mim, que ele veio perguntar por que eu não estava mais indo e tudo mais, veio me trazer de volta, mas ele não conseguiu, eu me mantive firme, não, que eu estou em busca da verdade e não é lá dentro que eu vou achar. Eu falei mais ou menos assim, tá aqui minha mãe, até que não deixa eu mentir. E aí eu comecei a pesquisar mais e um belo dia, essa pessoa que estava conversando, ela me passou o link de uma live no Facebook. Aí, até então, eu nunca tinha ouvido falar, né, do nosso irmão, do irmão Robert, não tinha ouvido falar, não tinha visto os vídeos, nada, né? E aí eu fui nesse link, entrei nesse link e caiu aonde? No irmão Elidio. Nunca tinha ouvido falar dele também. Aí eu comecei a assistir e eu sei que nesse dia ele tava falando dos 144 mil selados, eu tava mal viajando ali, tipo, meu, o que eles estão falando dele? E eu tava fazer pergunta, porque tava cheia das dúvidas, curiosa, né? Com um monte de questionamentos e ele não me respondia, daí eu fiquei brava porque ele não me respondia, ele cumprimentava os outros irmãos, mas não me respondia. Aí eu sei que o irmão Paulo respondeu algumas perguntas para mim, o irmão Paulo Freitas, que me esclareceu algumas coisas, e ele nada, né? Esse cara mal se achando, nem responde minhas perguntas. Eu fiquei assim, eu não sabia como é que era uma live de Facebook, né? Daí eu fiquei brava até sair da live. Né? Não, porque eu tava conversando com os irmãos, cumprimentando, falando sobre o assunto, tudo mesmo, e cuidando de tudo, né? E ela perguntava, mas eu não tava conseguindo ver, porque ainda tava travando ainda para ajudar, as mensagens chegando atrasadas ainda, né? Então, é complicado. Aí, daí, depois de um tempo, ele viu minhas perguntas lá, daí ele me chamou no Messenger para conversar, né? Aí, até então, eu fiquei meio receosa, né? Porque ele não tinha falado comigo na hora, daí eu peguei e passei o meu contato do Zap do trabalho, nem passei o meu Zap pessoal, peguei desde o trabalho lá, mas estava o celular comigo. Aí nós começamos a falar conversar no Zap, né? Aí ele até insistiu um pouquinho no começo, só que eu não dei muita bola, eu estava bem perturbada naquela época, né? Eu vou falar a verdade, porque eu estava nos grupos de Telegram, daqueles que queriam fazer... Ai, como é que é? Sobrevivência. De sobrevivência, isso. Queriam fazer até umas cabanas no meio do mato, estavam se reunindo, estavam até vendo um terreno, não sei o quê, porque as coisas iam pegar, sabe? Estava naquela loucura, nossa. Eu estava tão na loucura que eu estava tocando comida. Ele viu até. Ele viu um quartinho cheio de comida já, porque eu estava assim, achando que não, tem que estocar comida, tem que ir para o meio do mato, tem que ir para longe do mar, tem que ir, sabe?
na maior loucura. Dá para fazer um mercado já, pessoal. E aí ele começou, naquele dia que eu estava bem perturbada, assim, ele começou a falar comigo, começou a falar a verdade do pai, começou a falar, não, ó, é o seguinte, você não precisa sair de onde você está, você não precisa vender tua casa, porque aqueles que são do nosso pai não vai precisar disso, não vai precisar fugir para o meio do mato, porque ele vai avisar o momento de partir. E quando ele avisar o momento de partir, você não vai precisar levar o que você tem em casa, não vai precisar levar comida, porque o pai vai dar tudo o que você precisa. E começou a falar comigo, daquele jeitinho dele, tudo. Aí eu fui acalmando, daí foi passando os links do irmão, eu fui assistia também no trabalho, porque durante a pandemia a gente teve tempo, né? Porque era uma semana de aula presencial e uma semana era online. Aí sobrava tempo. Daí eu comecei a assistir os vídeos com calma. Tinha vezes que eu tinha que me conter, porque eu vi o irmão ali, né, falando dos pastores, daí eu tinha que me segurar para não rir ali, para não ver por que eu estava rindo. Não, ela gostava mesmo. Eu estava gostando ainda. Eu gosto assim, né? Daí eu estava assistindo e acompanhando. E aí, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, eu pensei, não, minha mãe tem que saber. Né? Minha mãe tem que saber. Eu tô, assim, sabendo a verdade, eu quero que a minha mãe saiba também, porque meus filhos, eu quero que caminhem nessa verdade. Não quero que seja distorcido, não quero que dê aquele impasse, sabe? Eu e minha mãe, eu falar uma coisa e minha mãe outra. Eu disse, não, minha mãe também tem que saber a verdade, só que eu sei que ela vai me chamar de doida, ela vai dizer que eu pirei na batatinha, capaz de partir pra cima de mim, eu levar um estabefe, né? Mas eu peguei e fui e falei. Só que assim, eu não falei com jeitinho como o irmão Lídio, né? Eu já fui pra puf, sabe? E aí agora eu vou deixar minha mãe continuar a falar, que dela vai continuar. Já falou, Moisés é o diabo. Nossa, vou passar para ela. Peraí, tem que focalizar bem essa. Aí, pronto, agora sim. Boa noite, irmãos. Eu estava olhando aqui no chat também, o pessoal está com pressa, né, de ir logo já para as perguntas, para os negócios, então eu vou ser o mais rápido possível. Ao contrário dos dois, eu sempre fui poia, continuo sendo poia ainda, né? Eu não conseguia captar o que o sistema pregava e o que o Messias pregava. Eu não conseguia diferenciar, né? E na época que eu estava dentro do sistema, entre eu e a minha filha aqui, era uma guerra. A gente não se tratava como mãe e filha. Era só briga, era só discussão, era só contenda. Mas desculpe, irmão, sabe? É difícil. Realmente, as coisas, quando a gente estava dentro do sistema religioso, a gente discutia demais, hein, minha mãe? A gente brigava porque era difícil, irmãos. Era difícil. Deixa eu continuar. Desculpa. Eu só sei que depois que eu me libertei disso, que eu saí do sistema religioso, saí dessa prisão chamada Sinagoga do Diabo, as coisas mudaram aqui dentro de casa. Posso falar para vocês que, nossa, foi como tirar o mal do mão. Agora é diferente. Nossa, agora eu tenho carinho da minha filha, coisa que ela não dava um beijo em mim, eu não chegava nela, dava beijo, sabe? Hoje a gente tem assim, essa intimidade de mãe e filha. Esse meu genro aqui caiu do céu mesmo, né? Que ele está me ajudando muito, né, a tirar minhas dúvidas. E outra é a sensação de estar liberta do sistema é indescritível, sabe? Porque tu não sente mais aquela obrigação, aquele peso nas tuas costas de você ter que ficar sempre abaixo das leis deles, né? Eu, na época que eu era do sistema, eu gostava muito de cantar, de louvar. Eu fazia trabalhos de artesanato, né, a tal da obra, só que nunca fui reconhecida, sabe? Eu fui explorada, e muitos irmãos são explorados com isso, né? Então, quando a minha filha pegou e falou que tudo que eu aprendi era mentira, eu fiquei em choque. Me deu dor de cabeça, me deu ânsia de vômito, fiquei meio depressiva, sabe? Eu gosto de jogar game, eu fui no Xbox falando com meus amigos online, um dos amigos online, nós dois conversando, pegou e falou,
daí eu perguntei do sistema, né, de o que ele achava que tudo que ele aprendeu na vida era mentira. Aí eu fui explicando e ele pegou, isso aí eu já sabia há muito tempo, só que ele fica preso no sistema, mas sabia. Mas daí ele foi explicando também, e depois daí que a minha filha e o Elídio, né, começaram a se conhecer, hoje são um casal, né? Aí o Elídio foi... uma coisa que ele chegou para mim e reforçou mais a minha decisão, o meu querer saber da verdade, quando ele falou assim, a sogrinha, você sabia que a letra J não existe no alfabeto hebraico, aramaico, latim e grego? Opa, mas eu ainda fui pesquisar. Né? Aí eu fui lá pesquisar, eu digo, não, eu quero saber, né? Aí o tal de Pedro de la Ramée, um francês, e tem mais um outro lá que eu não sei o nome. Aí, e aquilo ali, eu digo, poxa, ele sabe, na minha cabeça, o Elídio sabe bem das coisas, daí qualquer coisinha eu corria para ele, né? Então, aí quando a minha filha... Foi você que mandou o vídeo do irmão Robert para mim? Fui. Ela escolheu a dedo. Eu escolhi aquele que o irmão estava falando dos pastores da casa. Ela escolheu a dedo o vídeo da mãe. Assiste. Meu Deus, eu digo, não, esse homem é do diabo, não é possível, não é louco? Né? Como é que pode uma pessoa que é do pai ter um vocabulário desse, chamado de diabo, de ladrão, de não sei o que. Aí eu odiei no começo, né? Mas depois aí ele ainda foi conversando, não, mas ele fala isso, minha sogra por causa disso, isso, e eu fui ouvindo os outros. Hoje eu amo o irmão Robert, né? Mudei de ideia. Então, gente, o objetivo é, quando eu estava no sistema, só contenda dentro de casa, só briga. Não tinha amor, não tinha paz. Estou fora do sistema, só alegria. Me sinto livre, né? Me sinto leve. Continuo aprendendo, tenho muita ainda dúvida, assim, não dúvida... eu não sei... não é fé, eu não sei... Assim, não, eu não sei... A pessoa tem que explicar bem para mim ver a contradição entre o que o Messias falava e o que o sistema falava. Tipo, para captar, para absorver, sabe? A interpretação do texto, desde a escola, né? Na época da escola sempre foi ruim, não é? Agora, depois de velho, que eu vou ficar boa, né? Então, então, ele tinha que me explicar 1, 2, 3, nossa, quantas vezes, né? Para mim entender, né? As parábolas, né? Que o Messias falava em parábola, se eu for falar que eu entendo tudo, eu estou mentindo, eu ainda não entendo, né? Eu ainda estou aprendendo, não é só porque eu sou velha que eu já sei de tudo, não, eu estou caminhando, começando, né? É por isso que eu indiquei, né, os vídeos do irmão Robert para ti, porque era uma linguagem mais simples, mais fácil de compreender, de entender. E ainda, né, indico até hoje, porque tudo que a gente precisa saber está ali, de uma linguagem fácil. O irmão Robert, ele fala reta a situação, não fica enrolando, porque os pastores vai lá, faz a volta, vai lá, não sei para onde. Vai direto ao ponto. Não, ele vai e já mostra lá qual que é, entendeu? Irmã Márcia, só perguntar para a senhora. Então, na religião, a sua casa vivia um inferno, agora vive paz. É isso mesmo? Sim, olha, quando eu estava no sistema, né, a minha filha, né, no caso, ela entrou, e aí eu digo, bom, se ela vai, eu também vou, né? Também entrei na dela, né? Porque eu imaginei que ela estava fazendo isso pro meu bem também. Mas era só pé de briga, irmão, aqui em casa. Só briga. Fúteis, sabe? Coisa boa. Aquela líder religiosa do demônio lá. Ela vinha voltando uma contra a outra. Só porque se ela era uma líder religiosa e tinha que nos ensinar, uma vez que ela pegou, falou que ela teve uma visão, ela não me conhecia, né?
que me viu junto lá no cantinho de oração dela, lá, ajoelhada, que digo, não, ele falou para... E daí, numa virada de ano, ela me conheceu, porque nós estávamos na igreja, eu e a Janice, e daí ela pegou e disse, eu tive uma visão com a tua mãe, que esse vestido azul, ela ajoelhada lá no cantinho de oração comigo, orando pelos irmãos. E aonde fui convidada para ir nesse cantinho. Só que quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava para ela, né? Aí um dia eu fui perguntar para ela, que ela falava do paraíso, do céu e não sei o quê, foi onde deu o maior zoe, onde deu... Ela já foi para o céu, ela já foi para o inferno. Aí eu peguei e falei, disse, mas tá, quando o Messias foi crucificado, tinha 2 ladrões, né? Um foi para o braço do diabo, mas o outro, que na época conhecia por Jesus, falava assim, hoje mesmo tu estás comigo no paraíso. Ela disse que eu questionei ela, porque ela disse que existia 3 céus, não existe só um. Existe o primeiro céu, o segundo e o terceiro, ou seja, aí ela foi no WhatsApp, mas meteu a lei. Ela expôs a minha mãe e colocou eu no meio do rolo, que eu nem sabia o que estava acontecendo. Aí quando eu cheguei em casa, eu e minha filha fechamos o pau. Né? Nós brigamos, eu depois não, mas não era nem para eu ter falado, porque estava só eu e ela. Para me ter a dúvida, não tinha que falar com ela, se ela estava como uma líder espiritual, né? Falar com ela. Eu digo, agora, por que ela põe no WhatsApp e pega e expõe você também? O negócio foi comigo. E ela não gostava, essa líder religiosa, ela não gostava de ser questionada, irmãos. Irmãos que estão assistindo, ela não gostava de ser questionada, tanto que ela fazia alguns irmãos passar vergonha durante o culto que ela realizava. Eu ficava pensando, mas que tipo de líder é essa, né? Daí foi aonde, né? Daí que a Janice começou a se despertar, e aí ela pegou o moço para mim, e daí a coisa começou a caminhar. Hoje tô assim, tô livre, leve, solta, não sou presa a nada. Política odeio, religião agora muito menos, né? O meu negócio é ficar firme aqui e pronto. Meus irmãos, já falei o que tinha que falar, bem rápido, tá? Agora é contigo, irmão. Oi, irmã, então, no caso, foi liberto na casa de vocês. Mãe, neta e filha. As 3 gerações. Tem o neto também. Tem o meu filho de 11 anos também, que até ele tá jogando lá no videogame. Ele foi até agora, foi almoçar na casa do vô, né? Ontem, né? Foi almoçar na casa do vô, que o vô tem uma chácara, né? E passou lá o Papai Noel lá, né? O caminhão do pagão. O Papai Noel de Satanás. Aí o meu filho bem discreto, eu vou falar já, tá passando lá o Papai Noel de Satanás, a minha mãe já segurou. Meu vô ainda tá preso nesse sistema, né? A nossa família, o resto da nossa família não aceitou muito, né? A gente tenta de vez em quando, né? Colocar lá a sementinha, mas não é fácil. Aqui tá minha filha, para os irmãos conhecerem, minha filha Liara, né? E ela sabe direitinho, a gente falou a verdade para ela, tá aprendendo direitinho. Deixa ela falar um pouquinho. O que ela quer falar, irmãzinha Liara? O que você perguntou para mim aquela hora? Pode perguntar agora. Vai lá, pergunta agora. Para mim, tu pode fazer pergunta. Da estrela, vai, pergunta aí. Pergunta. Ele tem outra. Como que você foi aprender tudo isso? Só fala um pouquinho, eu escuto. Tem que falar alto. Fala alto, Da estrela. Vai lá, pergunta. Vai lá. Nike, e da estrela lá no céu? Sem nenhuma estrela lá, é um aviso, né? Uma estrela solitária. Toda vez que apareceu uma estrela solitária, é o sinal que o Pai enviou uma pessoa para enviar a palavra. A palavra dele foi enviada direto pelo Pai e pelo Messias. Na América do Norte tem uma e na América do Sul tem outra. Toda vez, pelo menos uma vez por mês, 2 vezes, depende do que o Pai decidir. Essa estrela vai aparecer solitária no céu, dando sinal que tem uma pessoa enviada dele naquela região ensinando. Entendeu? Eu tenho. Entendemos, sim. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta, Nike. Como que você foi aprender tudo isso tão rápido?
Não entendi o que ela perguntou, responde que eu Ela entendi. perguntou como você aprendeu isso tudo tão rápido. Fala de novo. Fala alto. Fala, filha. Vai, fala. Não, é que como que você foi aprender isso tão rápido? Não foi rápido, Eu não. também- Foi 3 anos e meio. Foi rápido, não. De 2010 a 2013 que eu me alimentei disso. Foram 3 anos que eu aprendi. E sozinho, sem ninguém. Só com Sozinho o pai não. e o Messias e escutando. É como se fosse um computador, o pai fosse o computador e eu fosse a impressora. E eles mandavam uma mensagem e eu ia captando tudo, entendeu? Mas foram 3 anos e meio, não foi rápido, não, demorou um pouquinho. Porque eu tinha que aprender primeiro, me alimentar, depois passar para vocês, entendeu? Ô, irmão. Eu quero dar um tchau. 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 Dá tchau. Depois você Irmão, fala mais queria um pouquinho, se quiser, tá bom? Bom, Tá bom. Fiquei muito feliz com vocês. É 3 gerações. Mãe, filha e neta, né? É raro ver isso, muito raro.